Estou aqui, embora eu esteja sozinho, né? Vim sem família, cheguei em casa, não tinha ninguém para me receber, nem a cachorrinha, até porque ela está na casa de alguém aqui da igreja, né? Mas assim, eu achei bom ela não estar lá, na verdade. Só no primeiro momento que ela vem assim, né? Vibrando, celebrando, né? Cachorro é ótimo, né? Porque apesar de você não gostar, ele te ama. É um negócio impressionante, não é? É impressionante. É igual eu ouvi outro dia um sujeito falando uma coisa que eu achei muito engraçada, e infelizmente eu tenho que concordar. Ele falou o seguinte: rapaz, você quer saber o tanto que o seu cachorro te ama? Faz um teste entre seu cachorro e a sua mãe. Eu falei: eita, cachorro e a mãe, misericórdia, o que é isso, né? E aí, ele falou: olha, tranca no porta-mala do carro durante 30 minutos o cachorro e a sua mãe. E no final dos 30 minutos, perceba o seguinte: qual que vai ficar feliz em te ver? Eu falei: é só o cachorro. É verdade, porque o cachorro é impressionante. Você pode fazer o que você quiser com ele, quando ele te vê, ele fica todo, né? Eu falei: gente, por isso que a gente precisa de um cachorrinho, sabe, irmãos? Que mesmo no dia mal, mesmo quando você é mal, ele vai se alegrar com você. Porque você sabe que a sua mãe, se você abrir o porta-mala, depois você tem que abrir a distância, sair correndo. E nem adianta também, né? Porque se sua mãe tacar alguma coisa, as mães têm essa habilidade, né? De acertar assim a distância. Tudo sniper, né? Tudo atirador de elite. Pega o chinelinho lá, você pode correr 5 quilômetros. Ele vai teleguiado, assim, ou mentalmente guiado, não sei o que acontece, mas vai te acertar. E com razão, viu? Não estou tirando a razão da sua mãe, não. Amém? Eu sei que hoje não é politicamente correto falar, né, de disciplinas físicas e tudo, mas deixa eu aproveitar enquanto eu não sou muito conhecido, né, para falar essas coisas que ninguém me perturba. Mas em breve vão perturbar. Bem, meus irmãos, nós tivemos a nossa conferência, né, em Goiânia. Todo ano nós temos uma palavra profética, né, ou apostólica, né, e essa palavra está aqui, 2023, o ano da casa cheia. Aleluia. Nesse ano de 2023 nós vamos fazer 3 cultos aqui dentro desse prédio. Vamos. Por quê? Porque você quer? Eu quero também, né? Mas não é só por causa disso não. Porque vai precisar, porque não vai caber. Entendeu? Então já vai dando uma olhada para essas cadeiras vazias, já despede delas, fala: ó, a cadeira, senão vai ficar mais vazia, vai ter alguém aí em breve. Parou as férias das cadeiras. Tem cadeira que está de férias, nem trabalha, porque ninguém senta nela. E falando em cadeira, nessa semana, talvez eu até vá no Rio Grande do Norte, em Natal, para conversar com o proprietário de uma empresa, né, que a gente está negociando, vamos assim dizer, para nós comprarmos as nossas cadeiras também. Então a sua oferta das primícias, né, nesse ano vai ser no mínimo uma cadeira, tá bom? Mas eu penso que você tinha que comprar 2, tá? Amém? Você tem que comprar pelo menos, você tem que dar um jeito de trazer a cadeira para toda a sua família. Pastor, eu estou sozinho aqui na igreja, mas a família não veio ainda. Então compra a cadeira, amém? Para quando ele vier, vai falar: olha, eu já comprei a sua cadeira, aleluia, amém? Então uma cadeira acolchoada, confortável, parar com essas cadeiras de plástico, como disse o pastor Luiz numa capacitação de pastores, fazer uma fogueira delas. Vocês acreditam que o pastor Luiz falou isso? Ele falou isso aqui em Recife. E os irmãos tudo ficavam olhando para mim assim. Eu falei: não, os irmãos só usam essas cadeiras de plástico. Eu acho que os irmãos tinham que queimar essas cadeiras tudo aqui. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: será que é agora? Né? Agora não, a gente precisa delas ainda. Amém? Então prepare-se, que você vai começar o ano dando uma cadeira. Amém? Pastor, quanto que é essa cadeira? Eu vou te falar primeiro quanto que é de Goiânia, tá bom? A de Goiânia é R$600. Quanto que eu falei? R$600. Eu não dei minha cadeira ainda, mas eu vou dar, vai ter uma minha lá. Talvez estou pensando em dar 2. Por quê? Porque tem dinheiro sobrando? Tem nada. Mas pelo menos crédito tem, dá para parcelar ela em 10 vezes. E aí, vai ficar o ano inteiro lembrando que estou pagando a cadeira lá, mas o Senhor proverá de alguma maneira. Mas é porque eu preciso de cadeira aqui, você tem que semear. Quantos aqui precisam colher, amém, na sua vida financeira, na sua casa, na sua família? Pois é.
Irmão, tenha o encargo de cuidar da casa de Deus. Amém? Eu sei que você pode falar, pastor, mas esse lugar aqui não é a casa de Deus. É verdade, esse lugar não é a casa de Deus. Mas esse é o lugar onde a casa de Deus vem para reunir. Esse é o lugar onde a casa de Deus está congregada todos os domingos. Esse é o lugar onde a casa de Deus é edificada, é fortalecida. Então, esse lugar, meu irmão, só pode ser um lugar muito especial. Você não acha, não? Por que os reis da terra, eles normalmente, isso não tem muito hoje, né? Mas antigamente já teve, tem alguns ainda, né? Por que os reis da terra habitam em palácios? Por quê? Por que tem que ter algo extraordinário? Entende? Por quê? Porque tem que se atribuir valor ao rei. Então a maneira de se atribuir valor ao rei é justamente construindo um palácio para ele. Você está me entendendo? Amém? Por isso nós temos que ser excelentes, nós temos que querer o melhor. Para quê? Para a nossa glória? Não, para a glória de Deus, para honrarmos o Senhor. Amém? E na verdade, né, Davi, ele foi movido justamente por esse espírito. Ele estava num palácio, ele era um rei, e aí ele viu a arca do Senhor habitando ali numa barraca, numa tenda, né, era o tabernáculo, né, de Moisés. Ele falou, gente, mas que coisa absurda, eu estou aqui habitando um palácio, e aquilo que representa o meu Deus, o meu Senhor, está na barraca, na tenda. Não, isso não vai ficar assim não, eu vou construir uma casa para Deus. Ô meu irmão, olha, homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus, quer construir casa para Deus, se importa com a casa de Deus, tem encargo pela casa de Deus, enxerga a casa de Deus, a vida dele está dedicada nisso. Então foi isso que Davi quis fazer, e acabou que o filho dele que fez, mas foi ele que patrocinou. Então muito se fala, né, da riqueza de Salomão. Ok, foi o homem mais rico da terra, só que ele não começou do zero, ele recebeu um patrimônio muito rico. E a maior parte, né, a Bíblia não fala exatamente todos os valores, mas dá para se perceber que a maior parte da riqueza necessária para a construção do templo de Salomão foi um investimento de Davi, do próprio rei Davi. Ele patrocinou isso. Deus falou para ele, olha, você não vai construir minha casa porque você é um homem de guerra, tem muito sangue nas suas mãos. Ele matou muita gente, e foi necessário na época dele. Mas o Senhor permitiu que isso fosse feito através de Salomão. Mas foi com o dinheiro de Davi, a maior parte, não tenha dúvida. Amém? Porque ele tinha encargo pela casa. O encargo de Davi pela casa de Deus, ele foi manifesto através de dinheiro. Dinheiro. Então veja, né, como eu falei, cadeira de Goiânia, quantos reais? 600. Agora, e aqui da videira de Recife? Olha, meu irmão, vai ser em torno de 1/3 desse valor. Entendeu o que eu quero dizer? Então, se você estivesse na videira de Goiânia e você for desafiado a dar uma cadeira, qual o valor que você ia dar? 600. Fala, pastor, mas eu estou na videira de Recife, aqui vai ser 200, mas você tem que estar aqui como se estivesse lá, entendeu? Assim que você tem que pensar. Fala, não, se a daqui vai ser 200, eu vou dar 3, vou dar uma cadeira igual um irmão da videira de Goiânia dá, 600 reais. Ah, bom, eu pensei que não ia ter, né? Teve 2, obrigado pelos 2. Não sei se em casa teve algum amém. Talvez alguém até desligou, já fala, não vou ver essa pregação, não. Esse pastor está pedindo dinheiro. Irmãos, não é para mim. E nem é para você também. Porque às vezes tem irmão que pensa, eu não comprei a cadeira, se eu sair da igreja, eu levo minha cadeira. Não leva, isso é uma oferta, tá bom? Não é sua, você está dando para a igreja, amém? Vamos ficar claros sobre isso? Tá bom? É importante, que de repente chega o irmão, às vezes ele faz até uma marquinha na dele, essa aqui é a minha. E aí quando ele chega no culto atrasado, você está sentado na minha cadeira, irmão. Tá não, não é sua, não é minha. É da casa do Senhor, amém? Aleluia. Bem, eu quero dar aqui de presente aqui para os nossos pastores que não puderam estar na nossa conferência, né? O pastor Adriano, o pastor Thales. Eles estavam trabalhando, né, no seu trabalho secular, então eles não foram à conferência, a conferência vem até vocês, tem uma pasta aqui, com um livrinho aqui, aleluia. Rapaz, esse kit aí foi milagre, viu? Que a princípio teve gente fazendo inscrição em cima da hora, você acredita que tem irmão que fez isso? Um pastor daqui de Pernambuco, que eu não vou dizer qual que é não, Davi em Pernambuco. Chegou lá, ele tinha pagado hotel, pagado avião, pagado tudo, só não pagou a inscrição da conferência.
Porque ele imaginou, é um prédio de 7 mil lugares, vai ter vaga. Não tinha, já estava estourado o negócio. Então o pastor Luiz teve que pegar outras poltronas antigas do prédio, encaixar alguns lugares lá e tudo, até porque também estava testando o espaço, né? O Corpo de Bombeiros nem permitiu realmente usar os 7 mil, né? A princípio, acho que foram instaladas 6.200 cadeiras, mas vai terminar. Então é um teste, né, da estrutura, né? E aí o irmão chegou lá, falou: pastor, quer fazer inscrição? Fiquei sabendo que não tem, faz alguma coisa. Foi, eu vou fazer alguma coisa. Você acha que o supervisor não sofre, né? Sofre. Aí fui lá, conversei com o pastor responsável, graças a Deus o pastor responsável lá, meu amigo de longa data, o pastor Rigonato, estava responsável pelas inscrições. Aí ele já falou para mim, falou: olha, não tem não, mas eu vou dar um jeito aqui. Falei: então ótimo. Ele falou: mas detalhe, não tem mais kit. O pastor vai pagar o valor da inscrição cheio, total, R$250, e não vai ganhar essa pastinha, o livro, a revista, a caneta, esse negócio, tudo tá aí, esse bloquinho aí. Não vai. Né? Vai ser no máximo crachá e olha lá ainda. Aí, quando eu penso que todos os problemas estão resolvidos, no dia seguinte, um outro irmão manda, fala: pastor, uma bomba. Eu falei: bomba? Que bomba é essa? Eu pensei tanto tipo de bomba. Eu falei: que bomba, irmão? O pastor, fulano de tal, você achou que ia falar, né? A gente descobriu agora que não fez inscrição também. Foi outro. Eu falei: misericórdia, irmão. Que confusão. Enfim, só sei que esses kits aí, né, estava tudo disputado. A princípio não tinha, mas eu consegui uma maneira de dar para os irmãos, embora eu possa ter problema com 2 pessoas que eu organizei para pegar esses kits aí, mas é de vocês, amém? O problema é meu, não preocupa não. Então nem sabendo assim que eu dei o... Porque como é que ia fazer? Eu queria trazer para os irmãos, né? Mas amém. Deus é bom, amém, irmãos? Bem, então vamos lá. Vamos para a palavra do Senhor em Josué capítulo 3. Capítulo 3. A partir do verso... Deixa eu só conferir aqui. Coloca no verso 9 aí, por favor. Eu quero ler aqui um pouquinho antes do que estava previsto aqui no esboço. Isso, a partir do verso 9 mesmo. Amém. Josué 3, verso 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Todos os eus que você imaginar aqui. Amém. Vamos orar ao Senhor por um instante. Amém. Pedir para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Você que está em casa também, nos acompanhando, por favor, ore para que o Senhor possa falar para você, revelar para você a graça disponível para que você veja, ser removido, ser expulso todos esses 7 inimigos que se levantam contra a vida do povo de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós evocamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã, mais uma vez. Pedimos, ó Deus, para que a Tua graça, ó Deus, seja revelada nesse caminho, nessa instrução de vitória que o Senhor tem para nós, para que nós possamos desfrutar, ó Deus, completamente de toda a herança prometida, de toda a herança já concedida pela Tua graça, ó Pai. Em o nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, de ficarmos reféns desses inimigos. Dá-nos, Senhor, ó Deus, a revelação que é através da Tua graça, é através do Teu Evangelho que nós vencemos todos os inimigos que aparecem no nosso caminho, para que queiram impedir de recebermos, de apropriarmos de toda a herança do Senhor para nós. Nós declaramos que a graça do Senhor é sobre nós e é suficiente para isso, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Amém. Veja, sim, só abrindo parênteses bem rápido, né? Eu vi as fotos do batismo, irmãos, eu cheguei no horário do batismo, mas até que pega a mala, a confusão, chego em casa.
E os irmãos terminaram cedo, né? Acho que foi o Thales que comentou, 3h30 já tinha acabado, né? Eu, 3h30, eu estava quase indo. Aí quando vi, acabou, eu falei, não vou mais, né? Mas fiquei sabendo que foi uma bênção, né? Foi uma grande bênção em nome de Jesus. Glória a Deus aí pelos pastores que trabalharam, né? Pastor Adriano, pastor Thales, pastor Rafael, né? Deu para ver pelas fotos ali. Foi uma bênção mesmo. Amém? Bem, agora voltando para cá. Antes de eu voltar aqui para o texto de Josué 3, que a gente vai ficar nele até o final, eu quero ler um outro texto da palavra do Senhor para você, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Nós ficamos aí 3 domingos, né? Falando sobre as questões do fim, eu acho que foi muito bom isso. Mas agora, eu quero falar sobre uma parte muito importante que você precisa discernir, porque é uma questão espiritual muito sutil, que você às vezes não percebe, a respeito dos inimigos que se levantam contra você. Mas vamos ler aqui no verso 11, está escrito, 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Como o que, irmão? Está escrito aí? Exemplos. Isso aqui, o apóstolo Paulo está falando de quem? Está falando da nação de Israel, do povo de Deus. Entende? Então, essa que é a função do Antigo Testamento. Servir de exemplo para mim e para você, para a gente entender qual que é o caminho de Deus para nós. Entende? Então, por isso que Paulo falou, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, para a gente ficar atento, apercebido de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então você pode ter certeza, né, como certa vez um homem de Deus, o Atmani, né, na verdade, né, ele falou, né, que certamente, né, nos últimos dias, nos últimos tempos, né, as atividades demoníacas iriam aumentar grandemente, grandemente. Muitos ataques, você pode até perceber isso na sua vida pessoal, particular, sabe, quando você está, sabe, à mercê, quando você está quase chegando justamente naquele lugar da promessa, parece que tem um levante maior, parece que se multiplica os inimigos. Então é como se fosse um último ataque do diabo contra você. Por isso eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, você que está em casa também. Se você tem visto muitas lutas, prepare-se, porque é chegado o fim da batalha. O Senhor já te deu vitória sobre esses inimigos, entende? Então é o levante final, é o levante final. E no final dos tempos isso vai acontecer também. Então, Paulo está dizendo que todas as coisas aconteceram como um modelo para aplicarmos hoje. Então a doutrina bíblica, vamos assim dizer, está no Novo Testamento. Mas os detalhes dessa doutrina... Estou meio rouco, não sei muito bem porquê não. Mas enfim, mas eu vou até o fim, amém? Os irmãos oram por mim ou não, hein? Vocês têm que orar por mim, irmãos. A minha voz aqui, eu preciso dela. E o duro é que agora eu não prego só domingo não, eu prego todo dia. Todo dia, não estou igual o John Wesley não, porque o John Wesley chegou uma época da vida dele que ele pregava 4 vezes por dia. Mas... a live, né, nós não estamos fazendo a semana porque acabou, né, a leitura bíblica, mas eu estou vendo a maneira de fazer no ano que vem, de tal forma, né, que continue de segunda a sexta-feira e toda a leitura bíblica ser de segunda a sexta-feira, né? Então vai ser mais capítulos, só que eu quero gastar o mesmo tempo. Então, você tem que orar por isso também, amém? Tem que ser no máximo 30 minutos, amém? Bem, mas voltando para cá. Então acontece, especialmente na live, né, que eu comecei aqui a falar, aqui, que eu fiz, aplicando, né, vendo a graça em toda a Bíblia, né, porque algo que eu me propus, né, no coração diante do Senhor, eu penso que o Espírito Santo que me inspirou a isso, foi o seguinte, de comentar, pelo menos, sabe, um aspecto da graça em cada capítulo da Bíblia. E, meus irmãos, teve capítulos que foram mais difíceis do que outros, né? Então quando você chega ali na lei pura e simples, fala, meu Deus do céu, cadê a graça desse lugar aqui? Teve capítulo assim que eu li, acho quase 10 vezes, eu lia, relia, falei, Senhor me ajuda, aí eu orava, aí eu lia de novo, aí eu orava de novo, falei, Senhor, o que eu vou falar, né? Mas é impressionante que o Senhor sempre fala, amém? O Senhor é bom, então todas as vezes teve uma porção da graça em cada capítulo da Bíblia, né? Isso foi uma grande bênção para mim, porque abriu ainda mais os meus olhos para essa verdade. Por isso eu repito, a doutrina está no Novo Testamento, só que os detalhes da doutrina estão no Antigo Testamento, por isso que o Antigo Testamento é maior, são os detalhes,
Sei que você fala, pastor, no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é a lei. Sim, é verdade, mas é tudo sobre o Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza. Esse livro aqui não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o Senhor. Amém? E sendo sobre o Senhor, você pode enxergar Ele. Você só precisa da perspectiva correta, da ótica correta. Amém? Então, por isso que o Antigo, né, é como se fosse o Novo Testamento oculto. Entende isso? O Antigo Testamento é como se fosse o Novo Testamento oculto. Ele está lá, só está escondido. Você só tem que tirar ali as camadas, né? Remover a casca, né? Aquilo que está impedindo você de ver e ter a perspectiva correta, né? E o Novo Testamento é o Antigo revelado. Amém? Por isso que a mensagem é superior, a mensagem da graça. Bem, então o que aconteceu? Voltando lá para Josué 3,9, por favor. Quando o povo de Israel atravessou o rio Jordão para entrar em Canaã, o Senhor prometeu que expulsaria 7 inimigos de diante deles. Você viu aí? No verso 10, coloque no 10 aí, por favor. Então, quais são os inimigos? Vamos falar juntos aí, você vai contando na sua mão para você ver que dá 7 mesmo. Vamos lá. Então, lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. 7 inimigos. 7 inimigos. Mas volta aí para o verso 9, por favor. Então, quando que Josué disse isso? Né? Eu já falei para você que foi quando o povo atravessou o Rio Jordão para entrar em Canaã. Né? Moisés não entrou em Canaã, mas Josué entrou. Né? Porque Moisés representa a lei. A lei não pode entrar na posse da terra prometida. Então não é por meio da lei que você vai entrar. Só pode ser por meio da graça. Por isso que Moisés não pôde entrar. Mas Josué entrou. Só que quando Josué entrou ali na posse da terra prometida, aí ele foi e disse o seguinte, né, no verso 9. Então disse Josué aos filhos de Israel. O que Josué disse? Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Então Josué está falando, olha, chega para cá, se aproxime, porque eu vou falar uma palavra da parte de Deus para vocês. E veja, meus irmãos, sabe, eu não sei se você sabe, mas a palavra Josué, o nome Josué, é justamente um derivado semelhante, sabe, ao nome do Senhor Jesus. É como Yehoshua, entende? Então isso aqui representa justamente a palavra do Senhor para nós. O Senhor tem uma palavra para você. Uma palavra para você entrar na posse daquilo que Ele tem prometido. Daquilo que Ele tem prometido na sua casa, daquilo que Ele tem prometido, sabe, na sua família, daquilo que Ele tem prometido na sua saúde, na sua vida financeira, daquilo que Ele tem prometido na sua célula, daquilo que Ele tem prometido, sabe, na sua carreira, em toda a sua história. Então, o Senhor já deu, né? Josué e Caleb, eles foram instrumentos de Deus para falar isso. Falaram, não, Deus já nos deu a vitória sobre os inimigos. Sim, Ele deu. Você tem a garantia da vitória. Você faz parte do único exército que sabe o final da história. Nós venceremos. Afinal, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Entende isso? Tudo já foi vencido. Só que qual que é a experiência atual? É a experiência de guerra. É a experiência de batalha. É a experiência de você ter que prevalecer contra os inimigos. Deus não tinha dado Canaã para o povo de Deus? Tinha para Israel. Tinha dado. Só que haveria uma batalha. Só que essa batalha, na verdade, meu irmão, no final das contas, não é minha e nem sua, mas é do Senhor dos Exércitos. Amém? Ele é por nós. O Senhor é por você. O Senhor está no seu time. O Senhor está do seu lado. Ele não é contra você. Alguém pode dizer amém? Então veja, quais são as palavras? Aí o verso 10 diz, disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Então Josué está falando a palavra da parte de Deus, falando, olha, o jeito de vocês saberem que Deus está no meio de vocês é dessa forma. Agora, isso aqui é Antigo Testamento. Deus estava no meio, mas agora Deus está em nós. Na nova aliança da graça é muito mais próxima, é muito mais íntimo, é residente, é permanente em você. Amém? E aí Josué continua, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Como que nós vamos conhecer que o Senhor é por nós, que o Senhor está conosco? Aí ele fala, e que de todo lançará de diante de vós. O Senhor vai expulsar diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus.
Aí você pode falar, pastor, mas isso aí se aplica a Israel, esse povo aí, né, a princípio nem existe, onde é que está esse povo e tudo e tal? Olha para cá, meus irmãos, é como a gente leu aqui em 1 Coríntios 10, você lembra? Tudo está como exemplo, o apóstolo Paulo disse. E esses nomes aqui, na verdade, eu vou te dizer, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Eles representam espíritos, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que habitam nos ares, sabe, contra espíritos malignos. Essa é a nossa luta, não é contra pessoas, não é contra gente de carne e osso, entende? Não é, são espíritos. Então isso aqui está escrito na palavra de Deus, não foi só para o povo de Deus naquela época não, é para o povo de Deus nessa época hoje também, que é o que Paulo disse, que é para nosso exemplo, amém? Então são espíritos, tudo aquilo que vem para se levantar contra nós, mas a promessa do Senhor é que Ele os removerá de diante de nós. Alguém pode dizer amém? Aí você pode falar, pastor, mas como que nós vamos entender quem são esses espíritos? Veja, graças a Deus, né, por um milagre, né, que aconteceu, que o hebraico, ele foi preservado no decorrer dos milênios. Né, o latim, por exemplo, não foi, se perdeu. Né, um tipo de grego também, mais antigo também, se perdeu. Línguas importantes, né, línguas que fizeram parte da história, que influenciaram a formação da mentalidade, não só ocidental, mas oriental do mundo também, sabe, se perderam. Línguas antigas, elas foram sendo deixadas, mas o hebraico falado hoje em Israel pelo povo judeu é o mesmo hebraico que foi utilizado para escrever o Antigo Testamento. E aí, por causa disso, nós podemos, sabe, entender quem são esses inimigos, estudando o significado de cada um desses nomes, entendeu isso? Então nós podemos conhecer isso, né, através do hebraico, né? Então quando a gente fala dessas línguas originais, né, eu gosto sempre de lembrar os irmãos que nenhum de nós, né, dos pastores, somos especialistas nesse assunto, nós apenas temos acesso a recursos, amém? E você também pode ter, né, tem a Bíblia eletrônica Olive Tree, você pode comprar, aí você pode ter acesso ali às palavras, o significado delas no original hebraico, né? Então a gente pesquisa lá, depois pesquisa de outra forma também e chega a esse entendimento. Então não é tão complicado. Então nós vamos começar a ver qual que é o significado de cada um desses inimigos, que na verdade são espíritos. Então o primeiro dos inimigos, qual que é, meus irmãos? Qual que é? Os irmãos estão atentos aí? Os irmãos estão em casa? Fala também que eu estou ouvindo. Quem são os cananeus? Pastor, o que significa a palavra cananeu? Cananeu significa comerciante, ou pessoas que fazem trocas, né? Algo relacionado a negócios. Aí você pode falar, pastor, mas por que isso é um inimigo? Eu vou te falar, meu irmão, é porque no reino de Deus, a primeira coisa que você deve derrotar, ouça com atenção o que eu vou dizer. Primeira coisa que você deve derrotar é a justiça própria. Como que a justiça própria se manifesta na sua vida e na minha vida? Através da barganha. Através dessas atitudes de querer merecer a bênção. Sabe, de querer ser merecedor do favor de Deus. Então você fica sempre fazendo uma troca. Fala, não, agora como eu dei o dízimo, eu mereço ficar rico. Irmãos, meu irmão, você não pode fazer troca alguma com Deus. Até porque Deus, sabe, Ele não é pobre para ter que vender, e você não é rico para ter dinheiro e conseguir comprar o que só Ele pode dar. Então por isso que Ele dá, de fato, de graça para você. Amém? Então todas as suas atitudes, né, como essa, por exemplo, de dar o dízimo, dar oferta e tudo, isso na verdade é a expressão da sua gratidão, do seu coração grato ao Senhor. Até porque o dízimo é do que você recebeu, ou seja, Ele te deu, aí você vem e agradece, é isso. Né? Então, o dízimo está justamente vinculado a esse aspecto da oferta, ações de graças. Entende? Não é algo para o futuro, na verdade é um testemunho do que aconteceu no passado. Olha, Deus me deu e eu estou trazendo a 10ª parte para Ele aqui para agradecer. Entende? É igual numa festa, né? Lá em Goiânia, na casa de manhinha. Na casa da minha mãe ela é uma benção, ela sempre quer comemorar. Minha mãe é uma pessoa de festa, assim, de alegria. Minha mãe é uma benção.
E foi aniversário da Sara, minha filha, dia 5 de dezembro. Completou 14 anos. Meu Jesus. O tempo passa. E passa rápido. Ainda mais quando eu começo a lembrar que a Ludmila tinha 16 anos quando entrou na corte comigo. Aí eu falo para ela, olha, naquela época era assim, mas hoje mudou tudo. Tudo mudou. Agora é a partir dos 30, geralmente, e tal. Brincadeira, né? 35. Brincadeira de novo. 40? Não. Misericórdia, não. Eu já oro pelos meus genros, porque eles estão por aí. Não sei aonde, não. Eles existem, não vão nascer, não. Já está tudo nascido, né? Eu já abençoo eles. Senhor, enche eles do teu espírito, que ele tenha clareza do evangelho da graça. Enche eles de dinheiro também. Aleluia. Para não me dar prejuízo. Para abençoar o sogro. Ô sogro, vou pagar umas férias para o senhor aqui. Eu falei, que é isso? Não precisava não, mas já que você insiste, eu recebo, aleluia. Tá. Pensou um genro desse? É um milagre, isso não é normal não, viu? E aí o que acontece? Aí minha filha, então fez um aniversário lá, tinha sido feita uma festa para ela aqui em Recife, para as amiguinhas, né, para as coleguinhas aí dela, especialmente da igreja, né, não sei nem o que eu falo mais, não é criança não, né? As adolescentes, pré-adolescentes, e tem algumas crianças também mais próximas dela, porque eu costumei a vida inteira falar que elas são crianças. Não são, passou, meu Deus do céu. Enfim, deixa eu parar de pensar nisso, senão eu fico oprimido, que atrapalha a pregação. Então, olha só. E aí, a gente comprou um bolo para ela. Aí eu fico pensando. E aí, na pressa, como foi tudo improvisado, e eu acho que o povo tem um dom de me informar despesa em cima da hora, sabe? Não sei por quê. Sempre fala comigo, não, e tem que comprar isso e tal. É para quando? Né? É para hoje. Hoje tem que comprar. E eu que vou comprar. Beleza, que coisa boa. Aí mandaram, tinha que comprar um bolo. E um bolo de última hora, até que acha o lugar. Eu não conheço mais nada em Goiânia, eu conheço aqui em Recife, né? Goiânia mudou o trânsito, toda hora que eu vou lá parece que está diferente. E tem loja que não tem mais, é uma confusão na minha cabeça. Eu falei, não sei. Aí eu lembrei de um lugar antigo que tinha. Só que um bolo caro, mas era o que tinha. Tá, passa no crédito, que mês que vem o Senhor proverá isso aí, quando vier a fatura. Aí passou, comprou, eu fico pensando, paguei o bolo caro, eu acho caro. Não vou te falar quanto que foi não, mas eu acho caro. E aí, eu fico pensando, já pensou se no momento que começa a partir o bolo lá, a minha filha não oferece nem um pedacinho do bolo para mim? Você acha que isso está certo ou está errado? Certo ou errado? Está errado. Está errado. Mas se ela vem trazer o bolo para mim, você acha que isso é gratidão ou é ela querendo ser merecedora do bolo? Fala, não, agora minha filha merece o bolo. Por quê? Porque ela me deu um pedacinho de bolo. Não faz sentido. Aí tem irmão que dá dízimo, dá um pedacinho do bolo. Você dá a 10ª parte do bolo que Deus te deu, aí você acha que você merece alguma coisa? Não. Mas veja, isso é apropriado, sabe, na casa de Deus, isso é apropriado entre os filhos, isso é apropriado numa família. O que é apropriado? Uma atitude de gratidão. Gratidão. Então o que você dá não é para comprar, porque não vale o que Deus já te deu e ainda vai te dar. Nunca valerá o que você consegue fazer. Não vale, não é barganha. É igual, por exemplo, jejum. A gente jejua pela salvação das pessoas. Aí você vai me dizer que o seu jejum comprou a salvação do cidadão que você jejuou. Também eu jejuei por você e agora você mereceu ser salvo, porque eu jejuei. E aí jejum salva os outros. Irmão, quem comprou essas almas foi Cristo. O jejum é muito mais para você do que para qualquer outra pessoa. O jejum é apenas o seu posicionamento, a sua apropriação, a sua decisão de entrar naquela batalha e vencer. E aí Deus vem e usa você, mas a glória é só dele, porque se ele é por você, quem será contra você? Amém? Então por isso que cananeu significa comércio, comerciante. Sabe, isso tem a ver com essa troca, com essa barganha, que é justamente o contrário da mensagem do Evangelho da Graça. Está me entendendo? É o contrário. É o inverso. E justiça própria, meu irmão, quem é cheio de soberba, de orgulho, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste. Irmãos, você ter pessoas dessa terra como inimigos seus, não é bom. Não é bom. Você ter
você, sabe, ter seres espirituais malignos como inimigos seus contra você, isso também é bem ruim, não é verdade? Mas agora imagina, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todas as coisas, vem e se opõe a você. Como é que vence esse inimigo, essa resistência? Deus virou sua resistência. Como é que prevalece? Não prevalece. Pastor, como é que eu faço para isso não acontecer? Seja livre dos cananeus, seja livre da barganha, seja livre da mentalidade de troca. Isso é inimigo contra a sua vida. Entende? Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Humildes. Amém? Então, sabe, você não precisa trocar suas boas ações pela bênção de Deus. Sabe, você não pode dar nada para Deus, porque tudo que você tem vem dEle. Mesmo quando Davi deu as riquezas dele para a construção do templo, depois você pode conferir isso, está lá em 1 Crônicas capítulo 29, depois você vê, não vou falar o verso, mas no final da oração, sabe que Davi está entregando aquela oferta? Ele falou que as riquezas, elas vinham da parte de Deus. Porque tudo vem de ti, disse Davi em 1 Crônicas 29. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Entendeu? O que nós entregamos para Deus veio de Deus. A fonte daquilo que você entrega, a fonte daquilo que você dá, é Deus. Então, no final das contas, tudo que você dá, foi Deus que deu para Ele mesmo. Você está me entendendo? Toda vez que eu falo isso, eu lembro, né, do Dia dos Pais, né? Eu já falei essa história várias vezes para os irmãos, né? Eu não cheguei nos 50 ainda não, mas acho que eu estou ficando velho já, antes da hora, né? Que pessoa mais velha conta a mesma história sempre. Já ouviu falar? Isso. Eu me lembro do meu pai, né, quando ele estava vivo ainda. Todas as vezes que eu encontrava com ele tinha que repetir as mesmas histórias. Falava, não, porque você sabia de uma coisa, tá? E contava tudo de novo. Aí eu ouvia como se fosse a primeira vez, entendeu? Esse é o papel dos filhos, amém? Então, quando eu repetia a história, você põe um sorriso na cara e fala, que coisa, nunca ouvi. Você finge, entendeu? Isso é amor, amém? Não é falsidade, não. Isso é carinho para com as pessoas mais velhas. Então, dito isso, então o que acontece? Eu me lembro, né, quando as minhas filhas pequenas, né, a Ludmila preocupada de fazê-las me honrar, né, o que é apropriado, né, os filhos honrarem os pais, aí tinha que comprar um presente. Só que detalhe, né, a Ludmila não tinha dinheiro nenhum, né, não tinha salário, não tinha. Hoje ela recebe uns dinheiros aí, sabe? Deus fez uma obra, um milagre mesmo aí na vida dela, né? E aí não tinha. Aí o que ela tinha? Ela tinha cartão meu, cartão adicional, que cartão que ela passa e eu pago, entendeu? É uma coisa maravilhosa isso, né? Então toda mulher gosta disso, eu acredito. E aí, elas bem pequenininhas, né? A Ludmila foi, comprou, aí organizou e chamou elas e foi caminhando, falou, vamos dar um presente para o papai, para honrar o papai. Eu falei, aleluia. Aí eu fiquei pensando, falei, como é que foi comprado esse presente, será? Mas aí eu me alegrei, fiquei ali rindo, que bom, obrigado. Aí depois, mais tarde, com muito amor e carinho, eu fui conferir com a minha esposa. Eu falei, vem cá, mas só para saber assim, mais ou menos, como é que você comprou esse presente? Porque, né, até onde eu sei, você não está com nenhum dinheiro, a gente estava numa luta muito grande nessa época, inclusive, bem no começo, a gente já estava aqui em Recife, tá? Não foi lá, foi aqui mesmo. E ela falou, não, eu usei aquele cartão seu que você deixa comigo. Eu falei, então eu paguei meu presente. Foi, tá tudo certo, eu entendi, eu não reclamei, eu quis, mas não reclamei, né? Eu consegui. Então, eu me dei o presente. Por que eu estou contando essa história para você? Porque tudo que você dá para Deus, na verdade, é Deus que está dando para Ele mesmo, entendeu? Só que através de você. E você acha que você comprou alguma coisa? Não comprou nada, entende? Não comprou. Por isso que Davi, homem segundo o coração de Deus, disse isso. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Por isso, meu irmão, as bênçãos, o favor
e o amor de Deus por nós são recebidos gratuitamente, são imerecidos, incondicionais. Tudo que você recebe como foi no começo. Lembra de Colossenses 2,6? Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. A maneira que você recebe o Senhor é a maneira que você caminha com o Senhor. A maneira que você é salvo pelo Senhor é a maneira que você é livrado pelo Senhor no meio do caminho. E como que você foi salvo? Como que você recebeu o Senhor? Porque um dia você mereceu, você fez tudo certo. Não, agora eu sou santo, agora eu resolvi minha vida, não sou mais um pecador, agora eu sou digno de receber a salvação. Foi assim que aconteceu ou foi pela graça, mediante a fé, e isso não veio de você, porque é dom de Deus e não de obras, para que você não se glorie. Para que você não seja um cananeu, não se glorie. Não se glorie. A glória não é sua, só há um digno de toda a honra e toda a glória, é o Senhor. Por isso não há troca, não há barganha. Você começa pela graça e você continua pela graça. Amém? Bem, segundo inimigo. Parei muito nesse primeiro aqui, mas vai dar tudo certo, amém? Até porque quando eu não prego no domingo anterior, eu tenho mais tolerância, né? Fiquei sabendo. Mas vamos lá. Qual que é o segundo inimigo? Vamos lá, só quem está aqui, vai lá. Qual que é o segundo inimigo? Ah, ótimo, agora sim. Amém? Vamos lá. Os heteus. Então, o que significa o nome desse inimigo? Que na verdade é um espírito. Significa terror, medo, pânico. Significa isso, heteu. Terror, medo, pânico. Então veja. O Senhor primeiro livra você da justiça própria, do espírito de troca, e te leva à graça, mas o Senhor também, Ele vai te livrar do medo, do pavor, do pânico. Então que tipo de medo que você tem? Que medo que você tem? Esse é o ataque do diabo, meu irmão, não tenha dúvida alguma, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Sabe, esses medos insistentes, esses pânicos sem sentido. Às vezes você sente algo e você fala, gente, mas não tem sentido. Por que eu estou sentindo isso? Meu irmão, esse ataque dos heteus. Esse ataque maligno. É esse espírito maligno agindo. Entende? Operando. É justamente isso. Então, você tem medo. Né? Medo do amanhã, medo da doença, medo da enfermidade. Meu Deus do céu, nesses últimos 2 anos de pandemia, como os heteus assumiram o controle da internet, da mídia e se levantaram. Para quê? Para causar pânico. Você vai morrer, Covid, fique em casa, use máscara, vacina, vamos para a 5ª dose, né? E aí vai, né? Já está ultrapassando os títulos da seleção brasileira, né? Já está no penta, né? O Brasil é penta, né? É que você não vai ser por agora, você entendeu, né? Eu acho que eu não sou um bom torcedor não, viu, irmãos? Eu confesso que eu não fiquei assim triste, assim, na fossa, aquele negócio. Eu não sei. Eu acho que o arrebatamento deve estar próximo. Porque, irmãos, essas coisas desse mundo, cada vez está sendo mais superficial para mim. Entende? Sinceramente. É porque eu espero pelo Senhor. Quantos aqui esperam pelo Senhor? Amém? Uai. Né? Se eu tivesse sido convocado pela seleção brasileira, eu estaria triste. Mas não fui. Né? Que aí teria acabado o serviço, né? Falar, não, paramos de trabalhar. Mas eu nem faço parte da escalação do Tite. E eu fico pensando que o povo recebe bem, viu, irmãos? Eles recebem muito dinheiro. Eu acho que eles tinham que se esforçar mais. Mas, assim, só minha opinião, né? Um dos jogadores lá, né, o mais conhecido, não vou falar o nome dele aqui, porque ele é irmão, mas você sabe quem que é, né? Fiquei sabendo que ele, por ano, ganha 30 milhões. Eu falei, por ano, 30 milhões. Eu falei, o que uma pessoa faz questão de dinheiro? Alguém precisa conhecer esse cidadão, mandar ele dar uma oferta aqui no Videireci. Eu falei, irmão, dá só um dízimo, só um. Já ajuda, né? Ajuda. E eu estou em dúvida, porque se é 30 milhões de reais ou de euros. Eu acho que é de euros, viu? Aí o negócio é valendo. É euros, né? Então, o nosso assistente ali, consultor para assuntos futebolísticos, Júlio Max, nos informou que é em euro. É muito dinheiro. Mas veja, então, você tem medo do quê? Nosso medo, muitas vezes, infelizmente, está associado, inclusive, a isso, a dinheiro. Vai faltar, não vou ter dinheiro para pagar o aluguel, não vou ter dinheiro para pagar a conta de energia. Como que eu vou fazer? Entende?
Ou medo, como eu disse agora há pouco, de uma doença, de uma enfermidade. Fala, meu Deus, eu estou com Covid. Não é porque eu acredito que todo mundo aqui pegou a tal da Covid. Pegou ou não pegou? Não é possível, né? Você só não precisa de falar, não, estou com ela agora. Não, não fala não, deixa para lá. Entendeu? Eu peguei pelo menos 2 vezes comprovada, com exame e tudo. Mas teve uma outra vez aí que eu acho que eu peguei, mas eu demorei para fazer o exame. Aí o bicho fugiu do meu organismo e não deu tempo de pegar ele, comprovar que ele estava lá, né? Mas, irmãos, veja, um pânico mundial, muito dinheiro foi gasto, muito medo foi promovido. Tudo isso para uma doença que se tornou endêmica. O que é uma doença endêmica? É uma doença sazonal, que vai acontecer sempre, entendeu? Então, o vírus da Covid, meu irmão, não se engane, não vai ter um momento que não vai ter mais ele. Agora veio e ficou, faz parte dessa terra, entende? Faz parte dos espinhos desse mundo caído, e já julgado e condenado. Esse mundo que está sendo entesourado para o dia do juízo, disse o apóstolo Pedro. Está aí, virou uma doença endêmica. O que é uma doença endêmica? É um negócio que você pega sempre, mas você sempre é curado. Tipo uma gripe. Você acredita? Tipo uma gripe. Não é? Alguém quando fica gripado aqui, tem pânico. Você ficou sabendo o que aconteceu com o irmão? O que? Está gripado. Meu Deus, e agora? O que será dele? Isso acontece normalmente, sim ou não? Não, a maioria das pessoas até despreza você. Fala, rapaz, que conversa é essa de gripe? Você está bem, levanta aí. O pastor Aloísio, no culto de inauguração da videira, lá em Goiânia, ele estava gripado, pregou lá, né? Ele estava mal mesmo. E sabe-se lá se era só gripe ou se era a outra gripe chamada Covid, né? Porque virou uma gripe. Mas enfim, está tudo bem com ele agora, amém? Mas volta. Então, qual que é esse inimigo? É o medo. O que diz lá em 1 João 4,18? Coloque aí, por favor. 1 João 4,18. Vamos ler juntos, a uma só voz? Você que está em casa também, vamos lá? No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Entendeu? O perfeito amor lança fora o medo. Qual foi a promessa do Senhor através da boca de Josué? Eu vou retirar do meio de vós, eu vou afastar de vocês, eu vou expulsar de diante de vós esses inimigos. E o que o Senhor falou que iria expulsar? Qual que é o segundo inimigo? Os heteus. Ou seja, eu vou afastar o medo. E é o que está escrito aqui. O perfeito amor, o que ele faz com medo? Lança fora o medo. Quem é o perfeito amor? Ou quem tem o perfeito amor? Ele tem e é o perfeito amor. Cristo Jesus, o Senhor. É Ele que lança fora o medo. O Senhor vai lançar fora de você. Quem está cheio de medo, de pânico, apavorado, meu irmão, isso é terrível. Isso que provoca ansiedade em você. Causa até mesmo enfermidades na sua vida. Olha para cá. Uma informação antiga da OMS, né? E os médicos, de maneira geral, concordam com isso. Eles falam que cerca de 85% das doenças. Quantos por cento que eu falei? 85. Quase 90, tá vendo? 85% das doenças têm origem psicossomática. Pastor, o que é isso, uma doença psicossomática? É o tipo de doença que atinge o seu corpo por causa de sensações que você passou a acumular e deixar permanecer na sua alma. Entende? Especialmente o medo. Por isso que o diabo ataca com medo. Por isso que esse é o inimigo. Não se permita ficar sentindo medo. Pastor, se eu sentir medo, o que eu faço? Corra para o perfeito amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Pastor, como que eu faço isso? Dizendo as verdades desse perfeito amor. O Senhor é por mim, eu sou amado, Ele me amou primeiro, eu não merecia coisa alguma, eu era o cego à beira do caminho, mas Ele estendeu a mão e derramou sua graça sobre mim. Eu sou amado de Deus, eu fui escolhido, eu sou filho, eu sou mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo, aquele que me amou. Irmão, experimenta, sabe, confessar isso durante 1 minuto, não vou dizer nem 1 minuto, 30 segundos. Você vai ver como é que esse medo, sabe, vai estar desaparecendo do seu coração, da sua alma. Amém? Bem, terceiro inimigo,
Qual que é o terceiro inimigo? Vamos voltar lá para Josué 3:10, né? Isso. Qual que é o terceiro inimigo, irmãos? Isso, você que está em casa fala também, os heveus. Então, o terceiro inimigo que o Senhor vai expulsar são os heveus. Em hebraico, esse nome significa pessoas que são abusivas, especialmente invasores. Então, quem são esses invasores? São pessoas que chegam e ficam na sua propriedade de maneira ilegal. Imagina que você tem um terreno, uma fazenda. E aí entra um grupo de gente lá e fala, não, nós vamos ficar aqui agora, a fazenda é sua, você comprou. Como é que é o nome disso? MST, ou quer dizer, os heveus, né? Eu falei invasores, entendeu? Vai lá, entra no que não é deles e fala, é meu. Isso é um invasor. Isso está certo, irmãos, ou está errado? Está errado? Está errado. Então o diabo, ele age assim. O inimigo age dessa forma, não tenha dúvida, como um invasor. Então a pergunta é, pastor, como é que eu sei se algum invasor, algum heveu, invadiu alguma área da minha vida? Veja, vou te dar 2 ou 3 exemplos aqui. Primeiro exemplo, você pode perceber que um heveu apareceu na sua vida. Você que é pai e mãe, você que está em casa também, quando você começa a perceber que os seus filhos não estão sendo mais influenciados prioritariamente por você, mas por alguém de fora. Sabe quando o filho começa a ter comportamento dentro de casa, você fala, gente, onde é que esse menino aprendeu essas coisas? A gente não faz assim, a gente não fala assim, entendeu? Então o que um bom pai e uma boa mãe tem que fazer? Tem que expulsar os invasores. Quem são os invasores aí nesse caso? Com certeza, as más companhias, as más conversações, que como disse o apóstolo Paulo, corrompem os bons costumes, tá bom? Esse é o Novo Testamento. Então, são invasores. Então, são pessoas que o diabo envia, e o diabo usa essas pessoas para invadir o seu território, a sua família. Você tem que expulsar, no nome do Senhor. O Senhor usa você para expulsar também. Ah, pastor, como é que Deus me usa para expulsar? Eu vou lá atrás dos amigos, dos meus filhos, com o cinto na mão e... Eu entendo que você tem vontade de fazer essas coisas, mas não faça, amém? Não é assim que se faz, amém? Amém? Posso ouvir um amém dos irmãos? Não faça isso. Eu sei que tem pai que já planejou essas coisas já. Por favor, aquele infeliz, um amigo do meu filho, eu sei qual que é aquela má influência, vou pegar ele. Não, não vai pegar, amém? Lembra, a nossa luta não é contra carne e sangue, amém, irmãos? É espiritual. Como você é usado por Deus? Como você se posiciona? Você se posiciona em oração. Você ora, você intercede. E também dentro de casa você coloca os limites para o seu filho. Porque é uma coisa doentia, coisa do diabo, do inferno. E tem crente que concorda com isso. Tem pastor que inclusive ensina isso. Infelizmente. Sabe, que é a ideia de pai e mãe virar amiguinho dos filhos. Tipo assim, não, nossos filhos têm que ter liberdade, deixa ele fazer as suas escolhas. Que fazer escolha? Enquanto na minha casa, é o que escolho por ele. Assunto cerrado. Entendeu? Simples assim. Inclusive o marido delas. Né? Então é bom, você que está vendo esse vídeo aí, de repente, você já está pensando essas coisas. Aqui não é assim não, aqui não tem invasor não. Vale a vida. Mas se for cheio de Espírito, né, não é invasor, amém? Se for cheio do Espírito Santo, amém? Envolvido na igreja. Cuidado aí, que eu estou atento nos heveus, nos invasores. Outro exemplo, como eu disse para você, veja bem, esse outro exemplo também é algo muito sutil, que é um sistema de crenças errado, deturpado. Então, olha para cá, você que está me assistindo pela internet, principalmente vocês aqui também. Irmãos, hoje em dia, né, nós nunca tivemos acesso a tanta pregação, a tantos pregadores. É ou não é verdade? Então, um dos motivos de eu estar fazendo live todo dia é para cuidar de você, querendo guardar você, porque eu amo você. Os irmãos acreditam que eu amo os irmãos ou não?
Irmãos, quem que me mandou fazer live? E você tem noção do trabalho que isso dá? Os pastores que fazem aqui para mim de vez em quando é uma gemessão. Imagina eu que faço o ano inteiro. Pastor, o desafio, que negócio. Fez uma vez, em 3 meses para mim, e foi difícil. Vou pôr você para fazer uma hora. Você vai ver, os outros irmãos da liderança aí. É ou não é verdade? Não é simples, não. E outra coisa, cadê o roteiro para preparar? O roteiro está aqui, é o que você tem na mão, sua Bíblia, entendeu? Não tem um livro, eu que até queria. Se o pastor Luiz tivesse feito um comentário da Bíblia inteira, eu usaria na paz do Senhor. Eu ia só estudar o comentário dele e falar. Mas não tem. Então por que eu faço isso? Porque você não tem desculpa. Fala, não pastor, eu queria ser alimentado todos os dias. Vai lá, meus irmãos, ouvir. Tem tanta palavra também do pastor Naor, do pastor Luiz. Se bem que o pastor Luiz agora você tem que estar na plataforma, na Etos, né? Mas você pode pelo menos ouvir domingo. Fica salvo lá no canal dele. Mas tem muita palavra boa, né? Do pastor Naor fica sempre salvo. Ele prega a mesma palavra. Se bem que agora ele não vai pregar. Como é que vai fazer agora? Eita, agora que eu pensei nisso. Mas eu tenho acesso à plataforma, aleluia. Então, meus irmãos, tem muita pregação, muito bom alimento para você comer. Cuidado com o que você come. Como disse o profeta, morte na panela. Cuidado com aquilo que você come. Não existe teologia neutra. Não existe ensino bíblico neutro. Aquilo que você recebe, aquilo que você acredita, afeta completamente a sua vida. Então, cuidado com esse sistema de crenças, sabe, equivocado. Cuidado. Sabe, no seu casamento também, cuidado com os invasores. Isso é um espírito, é algo sutil, entende? Então esteja atento, né? Eu já me posicionei em situações que teve momentos que a minha esposa, ou irmãos que estava perto, que viu a situação, achou um exagero minha reação. Mas é porque eu estou atento ao inimigo. Entendeu o que eu quero dizer? E depois o tempo passou, né? Inclusive minha esposa falou, não, amém, obrigado, não. Agora eu entendi. Foi agora. Tinha entendido que né? Dá até raiva. Mas passou já, viu, irmãos? Estou bem. Vamos lá. Quarto inimigo. Qual que é o quarto inimigo? Os fariseus. Você que está em casa, qual que é o nome do quarto inimigo? Os fariseus, né? Então, quarto inimigo são os fariseus. O que significa fariseu em hebraico? Significa aldeias sem muros. Entendeu isso? Um lugar sem proteção. Porque naquela época, né, no tempo aqui de Israel, as cidades, né, você pode ver isso em filmes, né, de histórias antigas e tal. As cidades, elas eram normalmente fortificadas por muros. Entende? As cidades não eram abertas assim. Igual, por exemplo, você entrar em Jaboatão dos Guararapes, que é aqui do lado. Tem algum muro? Tem algum controle de acesso? Não, tudo bem, peraí, deixa eu ver se eu posso abrir o portão, para ver se você pode entrar em Jaboatão, né? Até rimou, portão Jaboatão. Aí, é assim que funciona? Ou você entra, entrou em Olinda, entrou em Caruaru, você vai, não tem muro nenhum. Mas naquela época, né, por causa das disputas territoriais, né, das guerras tribais primitivas, né, aquela coisa toda, as cidades, elas eram muradas. E tinha só uma entrada de acesso para entrar e para sair. E tinha um portão, e tinha controle, tinha guarda armado. E tudo desconfiado. Se você batia lá do lado de fora, ele já estava preparado para te matar. Não é só te agredir, não, para te eliminar. Então veja, esse é o quarto inimigo, são os fariseus, significa aldeia sem muros. Então, será que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ficar sem muros. O que é ficar sem muros? É como eu disse, é ficar sem proteção. Eu não sei se você se lembra, eu não vou te mostrar na Bíblia por causa do tempo também, mas Neemias. Então, qual foi a primeira coisa que Neemias foi quando ele voltou para Jerusalém, orientado pelo Senhor? Ele reconstruiu o quê? O que ele restaurou? Os muros da cidade. Neemias foi um grande homem de Deus, um excelente exemplo de liderança, sabe, de governança, um grande homem de Deus. Mas qual foi a primeira atitude dele? Ele viu, falou, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, reconstruir os muros, entende? Ou seja, erguer novamente essas cercas de proteção. Por isso, às vezes você pode estar se sentindo como se fosse numa posição em que os inimigos estão atacando você,
E você se sente vulnerável, você se sente desprotegido, você se sente sozinho, parece que ninguém é por você, parece que você está por sua conta e ninguém se importa. O que é isso? Isso são os fariseus agindo na sua vida, te dando essa convicção equivocada, que você está sozinho, que você está abandonado, que você é como órfão, é como se fosse filho sem pai, sem mãe. Mas você não é órfão, você tem um pai, e ele cuida de você, ele sabe todas as coisas, ele cerca você com laços de amor, que te envolvem, que te protegem. Por isso todas as vezes que um fariseu se levantar na sua vida, na sua mente, na sua alma, não aceite, porque você não é uma cidade sem muros, você é guardado, você é a menina dos olhos de Deus, Ele tem você nas mãos dEle, e ninguém pode arrebatar você da mão dEle, ninguém pode tirar você. Mas esse que é o ataque dos fariseus, esse que é o ataque. Sabe, você que é pai, você que é mãe, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho, pela sua filha, é toda noite, né? Toda noite, liberar uma palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos, antes de dormir, sabe, afirmar claramente, falar: filho, filha, o Senhor Jesus está aqui com você, Ele não vai te abandonar, durante toda a noite, Ele vai estar aqui cercando, protegendo você de todo mal. Ô meu irmão, o que isso vai acontecer? O que isso vai provocar na vida do seu filho? Um sentimento de segurança, entende? Vai se tornar uma pessoa melhor, vai se tornar um adulto, com certeza, muito mais bem sucedido. Por quê? Porque ele sabe que tem alguém que é por ele. Ah, pastor, mas eu queria, né, a ajuda de alguém, que alguém fosse por mim. Meu irmão, você já tem, e você tem o mais poderoso. Às vezes você tem expectativa em pessoas, em homens dessa terra. Ô meu irmão, isso é laço do diabo também, entende? Não é bênção, sabe, esse tipo de dependência não é. Até mesmo num casamento, sabia disso? Eu sei que a mulher deve ser guardada, protegida pelo marido, ok, tudo certo, não tem nada de errado nisso. Mas uma mulher de Deus, casada, ela deve continuar com a convicção de que no final das contas, ela depende de Deus. Você está me entendendo? Entende? Mulheres de Deus, não é porque casou e agora está protegida, é um homem de Deus, elas não param de orar, elas não param de buscar Deus, elas não param de fazer, sabe, guerra, batalha espiritual, não param, muito pelo contrário. Dependendo da pessoa que ela casou, então, aí que a guerra vai aumentar. Viu? Irmãs aí que quer casar com o pastor, você não vigia não. Ora, filha, como diz lá em Goiás, ora. Lá em Isaías, capítulo 40, no verso 11, tem uma expressão muito afetuosa do Senhor para nós. Isaías 40, 11, você que está em casa, está acompanhando a projeção aí também. Vamos ler juntos a uma só voz, bem alto, verso 11, vamos lá? Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os livrará no seu seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Aleluia. Você não fica comovido com isso aqui? Não, eu fico. Dá vontade até de chorar no negócio desse aqui. Porque quem que é esse pastor? É o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Isso aqui não é um homem dessa terra, não é uma pessoa desse mundo, é um homem do céu, é o Senhor Jesus Cristo. Sabe, e você percebe esse afeto do Senhor, Ele apacenta o rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, você está recolhido, sabe, nos braços do Senhor, essa é a sua posição, Ele te leva no seio, no peito, sabe, é por isso que o João, ele teve essa revelação, né? Era o discípulo ali mais próximo, a Bíblia fala que ele recostava a cabeça, sabe, no peito do Senhor Jesus Cristo, provavelmente ele era o mais novo, o mais jovenzinho, não deveria ter assim, nem 14 anos de idade, deveria ser mais novo do que isso ainda, sabe, era um adolescente, um pré-adolescente. Ele recostava a cabeça no peito do Salvador, do bom pastor, entende? E como que João se referia a si mesmo no Evangelho que o Espírito Santo usou ele para escrever? Como é que ele falava sobre si? Ele se referia como? Aquele, né, que Jesus ama, entende? Essa é uma boa identidade que você deveria assumir. Quem é você? Não, sou aquele que o Senhor ama, sou mais amado.
Entende? Ah, é? Você está achando o quê? Ele fala, não, não tem problema não, você pode ser também. Não é só para mim não. Por isso que Paulo escreveu na carta aos Hebreus, que a igreja é a igreja dos primogênitos, no plural. Não existe família onde só tem filho mais velho. Existe isso? Sua família é assim? Ah, quem é o primogênito da sua casa? Eu. Aí você fala, né? Aí seu irmão está do seu lado. Você fala, não, mas... E o seu irmão? Qual que é a posição dele? Não, ele é primogênito também. O quê, rapaz? Como assim? Não estou entendendo. Aí vem uma moça. Aí você chega até o 7º filho lá da sua casa. Né? Se for da casa do Moisés, o irmão aqui da igreja aqui. A mãe dele teve... Não sei se foi 20 filhos, 22. Não foi um negócio assim? Foi um negócio mais de 20. Né? É quase nada. Coisa tranquila. Né? Imagina, 20 filhos. Fiquei sabendo que o pastor Rafael e a Geis, vocês estão com a meta aí. E é de 2 em 2. Aí, é igual basquete, né? 2 pontos. Que não é futebol, não. Estou brincando. Mas o pastor Rafael aqui, ele se alegrou. Só a Geis que está sofrendo. Olha aqui. Aí imagina, você chega na casa de uma família desse tamanho, pergunta cada um. Aí vai falar, sou primogênito. Olha para cá. Por que eu estou falando do primogênito? Porque o primogênito, na lei, ele era tratado como mais amado. Porque o primogênito, ele era o único dos filhos, o mais velho da casa, que recebia uma porção maior da herança. Qual porção que era? Porção dobrada. Entende? Eu acho que essa parte da lei tinha que valer nos dias de hoje. Que na casa de manhã eu sou mais velho. Eu vou pegar esse texto bíblico e vou esfregar na cara dos meus irmãos. Vou falar uma coisa para vocês aqui. E com coisa que tem herança para receber, tem nada. Às vezes tem conta para pagar. Fala, então você vai pagar o dobro das dívidas que ficou para trás aí. É meu. É seu mais velho, porção dobrada. Você não queria? Oh, Jesus amado, Deus é bom. Minha herança é o Senhor, amém? Você foi feito primogênito na casa de Deus. João se via dessa forma. Por isso, meus irmãos, olha, entendam uma coisa, é um fato. Os médicos afirmam isso, e é um fato, a própria palavra de Deus não nega isso. A essência da depressão é uma sensação de desamparo e vulnerabilidade. Aquilo que provoca aquele sentimento de pânico, desespero, é porque você está se sentindo desprotegido, está se sentindo completamente sozinho, você está se sentindo vulnerável. O que é isso que está acontecendo? Ataque dos fariseus. Por isso, o que você precisa, enxergar, é que você foi recolhido por esse pastor aqui, pelo pastor Jesus Cristo. Você está nos braços do Senhor, e por isso você está protegido, você está guardado. Entende? Por isso não aceite esse sentimento de desproteção. Você pode ficar tranquilo, sabendo que o Senhor cuida de você, Ele protege você, Ele luta por você, Ele é por você. Amém? Alguém pode dizer amém? Ele é. Você não está desprotegido. Não está. Eu sei que cenários políticos, por exemplo, quando mudam, alteram, tem gente que fica com medo. Tem gente que fica com receio, tem gente que acha que agora está desprotegido. É só porque determinado político assumiu, agora Deus não consegue te abençoar mais. Já pensou um negócio desse, irmãos? Pensamento absurdo. Entende? Independente de quem que é presidente, governador, prefeito, meu irmão, aquele que guarda você não dorme. Ele é por você. É Ele que abraça você, é Ele que protege você. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Amém. Quinto inimigo. Vamos voltar lá para Josué 3:10, por favor. Quinto inimigo são os girgazeus. Girgazeus. O que significa isso? Isso significa literalmente ficar ou chafurdar no barro, na lama. Ou seja, significa pessoas que vivem no barro. Você pode falar, pastor, o que isso tem a ver comigo? Veja, o barro aponta para o seu corpo, porque foi feito da terra, do pó da terra.
Por isso o barro é uma figura da carne, ou seja, andar na carne. Então isso que o inimigo, sabe, fica atiçando todos os dias em você, a sua carne, para você entrar na carne, para você viver como um carnal. Isso é um ataque dos girgazeus contra você. Então, vários irmãos pensam que a carne são os pecados, né, por causa das obras da carne. Lembra lá de Gálatas 5,19? Abra aí para mim, por favor. Gálatas 5,19. Né, o Espírito tem fruto. Por que o Espírito tem fruto? Aqui no capítulo 5 mesmo Paulo fala. Porque é algo que o Espírito produz de maneira espontânea em você. Mas por que a carne tem obras? Porque isso tem a ver com aquilo que você consegue fazer por si. Entende? Isso não é a vontade de Deus. Então aqui está escrito no verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não vai reinar com Cristo quem anda na carne. Não vai ser arrebatado. Ah, pastor, então eu perdi a salvação. Não, salvação não se perde, você é filho. Todo pai e mãe, mesmo quando é um bom pai e uma boa mãe, tem filhos que às vezes estão no momento ali de rebeldia, por causa de algum eveu, invasor. Entende? Mas se você tem um filho rebelde, o que você vai ter que fazer se você é um bom pai e boa mãe? Você vai ter que discipliná-lo. Você não pode recompensá-lo, você não pode dar presente para ele no momento que ele está precisando de receber, é disciplina, é correção. Você está me entendendo? Então, Paulo está falando justamente disso. Então, aqueles que estão na carne não vão herdar, não vão se apropriar da herança. Por isso que é um inimigo. Só que veja, a carne não é necessariamente os pecados, né, como algumas pessoas podem pensar. Mas veja o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, do verso 1 e 2. Olha o que Paulo diz, ele escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a o quê? Que Paulo disse? Carnais, né? Hoje em dia tem irmãos que são tão sensíveis, aí que você falar isso para ele, irmão, você está sendo carnal. O que é isso, pastor? Você está me condenando? Você está me agredindo? Não é assim? Para falar nada. Paulo falou, o apóstolo da graça, está falando. Falei, gente, eu tive que falar para vocês como carnais, porque é isso que vocês estão sendo ainda. O apóstolo da graça falou isso aqui, você está entendendo? É Novo Testamento. Né? O que você fala para esses irmãos que apela? Tem que falar igual a Júlia fala. Morre, servo, né? Não é um negócio assim? Morre, servo. Não é? Tem até a figurinha, eu já usei ela já. Verso 2. Se você não tem, peça aí qualquer grupo da liderança que eles vão mandar aí. A Júlia de braço cruzado, de óculos, escrito assim, morre, servo. Não é assim? Óculos escuro ainda, né? Tipo, fala como quem tem autoridade, né? E aí Paulo continua no verso 2. Aí ele diz, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Carnal não consegue receber o alimento sólido. O que é o alimento sólido? Eu vou te falar o que é o alimento sólido. O alimento sólido é a palavra da justiça, é o evangelho da graça de Deus. Por isso que carnal não entende, carnal só entende lei, só entende barganha. Não, pastor, não é assim não, a gente tem que... Não, o que é isso, irmão? Por isso que a graça é mais elevada, é a palavra de justiça, é o alimento sólido, é o pão do céu, vivo, sem fermento, sem mistura, entendeu? Pão sem fermento, você acha que é fofinho ou é mais duro? É duro, entende? Mas não é duro para você, amém? Porque a água do Espírito faz com que você receba Ele, e isso seja suprimento de vida, que vai te trazer conforto. Ah, pastor, mas tem um fardo, tem um peso sobre mim. Pois é, esse fardo, esse peso é seu ou é de Cristo? Porque o Senhor Jesus Cristo prometeu que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Entende? Só que quem que recebe essa palavra? Aqueles que não são crianças. Não é isso? Volta no verso 1 aí, por favor. Então, ele falou, tive que falar com vocês como a carnais, como a o quê? Crianças em Cristo. Isso aqui é Paulo escrevendo para adultos, tá bom?
Isso aqui não foi uma carta para a Rede Kids, tá bom? Paulo escreveu uma carta para a Rede Kids, né, da igreja de Corinto. Não, foi não. Foi para a rede adultos mesmo. Foi para o pessoal adulto. Aí ele vai falar, olha, eu estou tendo que falar com vocês como crianças em Cristo. Eita! Como é que o carnal recebe o negócio? Você está querendo dizer que eu sou criança na fé? Isso, você entendeu bem. Então, veja, criança não entende, criança não recebe, criança não percebe. Então, o carnal é aquele que ainda é criança. Agora, são crianças também aqueles que têm uma fala, um discurso, cuja origem é a própria carne. Lá em Romanos 8:5, deixa eu abrir esse texto com você. Aleluia, estou conferindo se esse relógio está certo com aquele. Mas o certo é sempre aquele, eu descobri. O meu que está errado. Vamos lá. Então, Romanos 8:5, aliás, né? O que Paulo disse aqui? Vamos ler junto, em alta voz, vamos lá? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, então, aqueles que se inclinam para a carne são aqueles que estão sempre com pensamentos carnais, infantis, imaturos, equivocados, errados, a respeito de Deus, a respeito da obra de Deus, a respeito dos filhos de Deus, a respeito da igreja de Deus. Entende? O pensamento imaturo, carnal. E Paulo mesmo, ele recusava o poder se gloriar na sua carne. Então veja, quando Paulo fala, né, desse cogitar, Paulo está mostrando o seguinte, que a carne, ela tem como origem, sabe, os seus pensamentos. Por isso que o diabo ataca você nos seus pensamentos, ele fala na sua mente, dizendo o seguinte, fala, não, mas esse irmão está querendo passar você para trás, eu acho que ele está querendo me explorar, né? O diabo fala na primeira pessoa, como se fosse um pensamento mesmo. E se você aceita esses pensamentos, o que acontece? Você entra na carne. E quando você entra na carne, você está sendo um refém de qual inimigo? Dos girgazeus. E agora lá em Filipenses 3:4, esse é o último texto que eu quero abrir desse inimigo, para a gente ir para o 6º, já estou terminando. Está escrito, Paulo dizendo, né? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como nada, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Oh, meus irmãos, está vendo? Paulo poderia se gloriar na carne, meu irmão, mas ele recusou, porque Paulo ele entendeu que o carnal, ele está na justiça própria, mas aquele, sabe, que crucifica, que rejeita a sua própria carne, esse entra na justiça que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseado na fé da obra consumada de Cristo, amém? Por isso, não aceite, não dê lugar, porque muitos problemas surgem na sua vida porque você escolheu andar na carne. Andar na carne. Por isso que a grande questão é nós, sabe, aprendermos a andar no Espírito, caminhar no Espírito. Né? Por isso que o nosso próprio primeiro curso da igreja, né, como se fosse um curso de membresia nosso, como é que é o nome do nosso primeiro curso? O nome completo mesmo, a frase toda. É curso de quê? Maturidade no Espírito. Por que você precisa de maturidade no Espírito? Para vencer os girgazeus, para não andar na carne. Amém. 6º inimigo, queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor, Josué 3:10, qual que é o 6º inimigo? Os amorreus, diga amorreus. Sim, os 6º inimigos são os amorreus. Então essa palavra, ela deriva de um termo que significa especialmente dizer, falar, só que não é qualquer falar, não é qualquer dizer, é no sentido negativo, é tipo caluniar, falar mal, entende? Mal dizer, justo, percebe? Então é esse falar, sabe, para poder justamente trazer culpa e condenação.
Então, sabe, e isso não é simplesmente um falar privado, mas é um falar público para muitos. Por isso que o Senhor está prometendo aqui, é que Ele vai livrar você da língua mentirosa, Ele vai livrar você da calúnia, Ele vai te livrar do maldizente. Agora veja, se eu dizer algo aqui sobre, né, as redes sociais, né? A tendência geral desse mundo, meu irmão, não se esqueça disso, por favor, é de ser contra você, contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus. Contra pastor, então, misericórdia. Terrível, não tenha dúvida. Por isso, você, por ser crente, você que está em casa, não fique tendo a expectativa, né, de que as redes sociais, a mídia, os canais de TV, os jornalistas, sabe, vão a dizer coisas boas a seu respeito. Tem irmãos que às vezes ficam felizes com isso. Eu me lembro, alguns anos atrás, uma rede de TV, que eu não vou falar o nome, mas é a mais influente, a maior do Brasil, e que tem uma sede aqui também no Recife, além do Rio de Janeiro. Você sabe qual que é, né? Não, sei não, né? Aí começou a fazer um evento de louvor evangélico. Acho que o nome do evento era Festival Promessas, né? Um negócio assim. Ah, irmãos, foi impressionante. É a cristandade geral, os irmãos, tá vendo? Agora até a rede bobo está reconhecendo a gente. E os bobos achando que é grande coisa isso, ser reconhecido pela rede bobo. Meu irmão, não se engane. Eles enxergam você como inimigos, sabe, como vexame, como vergonha nacional, como vergonha para o país. O mundo não está do seu lado, é contra você, critica você, tudo isso é engano. E tem crente que às vezes fica pensando nisso, sabe? E tem uma linha teológica, e tem alguns ministérios famosos aí, que está à frente de uns eventos grandes também, que promove esse ensino totalmente errado, equivocado, de que o crente, não, nós temos que ocupar as posições mais influentes desse mundo. Que posição desse mundo, irmão? A gente tem que sair desse mundo, a gente está esperando ser tomado desse mundo. Não é questão de ficar ocupando, querendo ocupar posições influentes. Não, a gente precisa, né, de um homem de Deus em cada uma das áreas de influência da sociedade. Meu irmão, a gente precisa de homens de Deus, mulheres de Deus em todo lugar. Entende? A questão não é uma posição nessa terra. Tem gente que fica com essa expectativa, acha que é grande coisa. Então veja, você pode ter certeza que muitas coisas vão acontecer entre nós, seja entre nós na igreja ou até na sua vida mesmo, particular, pessoal. Vai ter momentos que você vai ser honrado, né? Então, pode acontecer em algum momento, na medida que a igreja vai crescendo, vai ganhando influência, aí vai vir político aqui para oferecer: ó, pastor, a gente queria fazer uma homenagem ao senhor, receber o título de cidadão recifense. Aleluia. Eu vou receber, né? Só para ficar bonito, eu fico me esforçando para a gente ser gente boa de vez em quando, né? Sempre eu não consigo, mas de vez em quando. E aí, o que acontece? Isso vai mudar minha vida alguma coisa? Não vai mudar em nada. Até porque o que diz lá em Provérbios? Que o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Receber louvor é provação. Você está me entendendo? É provação, é perigoso. Porque vai que você acredita. O povo começa a te elogiar, você fala: é mesmo, só isso aí. Obrigado. Até que enfim alguém reconheceu a minha glória. Não. Cuidado. Cuidado, cuidado. Por isso, tudo aquilo que você lê, que você vê nas redes sociais, na internet, na TV, meu irmão, duvide. Duvide, duvide. Ah, pastor, você ficou sabendo o que estão falando daquele ministério? O que estão falando contra aquela igreja? O que estão falando contra aquele pastor? O que está falando sobre aquele irmão? O que é isso, pastor? O senhor não sabe? Do babado, do último babado, não é assim? Babado, né? Um negócio assim. Não, outro dia eu fiquei sabendo, isso alguns anos atrás, assim, eu penso que acabou, né? Sei lá, né? Vai que tem ainda. Misericórdia. Um grupo de irmãos saiu da videira. E aí tinha lá, e criaram um grupo no WhatsApp, Babados da Videira. Você acredita? Sério, sério. Só para falar mal da gente. Eu descobri.
Por quê? Porque um dos amorreus me procurou, sabe? Um dos líderes do movimento da difamação morreu, o cidadão, né? Tadinho. Porque ele ficou meio perturbado, sabe? Veja, meu irmão, razão para as pessoas falarem mal de você, de mim, de nós, sempre vai existir. Só que aqueles que são usados para falar mal, não são movidos pelo Espírito de Deus. São movidos por espíritos malignos, são amorreus. Por isso quando alguém vir falar mal de algum irmão para você, não aceite esse espírito do amorreu, entendeu? Então quando as pessoas, especialmente você que é casado, você que está em casa casado, se alguém vier falar mal do seu cônjuge, não aceite. Ah, pastor, e se for verdade? Mas você não vai aceitar, porque esse espiritual é maligno, você vai abençoar. Nós somos chamados para bendizer, não para maldizer. O Espírito da graça é o Espírito da bênção, não é o Espírito da maldição. Você está me entendendo? Amém? Isso é um inimigo. Por isso, tenha certeza de uma coisa, olha para cá. Paulo falou para Timóteo, ele deu uma advertência. Ele falou, quem quiser viver piedosamente em Cristo, será o quê? Perseguido. Perseguido. Parte da perseguição é difamação. São pessoas que vão se levantar contra você, ficarão amarguradas com você e vão sair publicando para todos os lados coisas horríveis sobre você. Então, veja, se tem gente se levantando contra você, além disso ser um sinal de uma guerra espiritual que você está provocando, porque você está incomodando o inimigo, amém? É sinal de uma guerra, mas isso também é um bom sinal. Como assim um bom sinal, pastor? Misericórdia? Não, é um sinal que você está fazendo diferença. É um sinal que você está sendo piedoso, por isso está sendo perseguido. Sabe aquele ditado popular que o pessoal fala, né? Que só se atira pedras em árvores que têm o quê? Frutos. Você não vê alguém atirando pedra numa árvore, numa mangueira sem manga. Você chega lá, está lá o doido tacando pedra nas folhas lá. Você fala, rapaz, o que é isso que você está fazendo? Estou tacando pedra nas folhas. E por quê? Espera nascer a manga, senão vai atrapalhar. Você ataca pedra em árvore que tem fruto. Por isso, se alguém estiver atirando pedras em você, se algum morreu, tem se levantado, meu irmão, repreenda esse espírito. Veja, a nossa luta não é contra carne e sangue, amém, irmãos? Não esqueça disso, não é contra pessoas, né? Não fica já pensando em atirar pedra nas pessoas, não. Nosso Senhor é aquele que impede a atirar pedras nas pessoas. Lembra? Quem falou da mulher samaritana? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não, você não vai tirar pedra não. Você vai repreender esse espírito. Mas você não se permita ficar triste com isso. Alegre-se no Senhor. Amém? Erga as mãos para o céu e fala, Senhor, que bênção. Estou sendo perseguido como o Senhor. Estou sendo caluniado como o Senhor. Porque o Senhor Jesus foi caluniado. Ele foi perseguido. E por último, o último inimigo, Josué 3:10, o sétimo inimigo são os jebuseus. Como é que é o nome do sétimo inimigo? Jebuseus. O que significa jebuseu? Significa aqueles que pisam, aqueles que pisoteiam, entende? Então, o que isso significa? Significa, sabe, aqueles momentos em que até certas pessoas parece que estão pisando em você, pisando sobre você. E às vezes é até gente que te ama, às vezes é até gente da sua casa, da sua família, ou às vezes é seu chefe, seu patrão. Você fala, gente, mas que coisa horrorosa, parece que estou me sentindo pisado, esmagado, pisoteado. Por isso, entenda uma coisa, o Senhor, Ele vai te dar vitória sobre o inimigo que pisoteia você, pelo seu posicionamento de entender que o seu lugar não é aquele chão aonde as pessoas estão querendo colocar você, mas você já está em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. Lá em Deuteronômio capítulo 28, no verso 10, veja o que está escrito. 28, 10. Está escrito: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão o quê? Medo de ti. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, talvez as pessoas, circunstâncias,
pode estar pisando em você. Parece que você está lá embaixo. Mas está chegando o momento que essa promessa aqui vai se cumprir na sua vida. Todos os povos da terra, todas as pessoas verão que você é chamado pelo nome do Senhor, que você é filho de Deus, que você é favorecido por Ele, que você é abençoado, e terão medo de você. Como assim, pastor? Olha, eu não sei te explicar exatamente como isso pode acontecer, mas isso vai acontecer. Isso aqui não é uma palavra só para Israel, é uma palavra para nós também. O pastor Luiz, inclusive, recentemente, ele liberou uma palavra profética, e eu creio nisso. Acho que isso tem a ver com o final dos tempos também. Que de alguma maneira, o povo desse mundo caído, no final dos tempos, em algum momento, algo vai acontecer, que vai fazer com que eles respeitem os crentes, o povo de Deus. Isso não acontece hoje. Não acontece hoje no sentido universal, mas no sentido pessoal acontece. Sabe por quê? Porque quando pessoas ou circunstâncias colocaram você lá embaixo, lá no chão, Deus cria um caminho para levantar você, restaurar você, promover você, para você cantar no final: a minha vitória hoje tem sabor de mel. Entendeu isso? O Senhor vai fazer isso. O Senhor já fez isso. Amém. Agora voltando lá para Josué 3, no verso 11. Está escrito, Josué 3, 11. O que está escrito aqui? Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Diante de vós. Ou seja, se a arca passa diante, a arca está passando na minha frente ou atrás? À frente ou atrás? À frente. Diante. À frente. Então o que isso significa? Significa o seguinte: o que significa a arca, né, em primeiro lugar? A arca simboliza o quê? Simboliza a presença de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. E quem que podia carregar a arca no Antigo Testamento, na Antiga Aliança? Os sacerdotes. Quantos aqui são sacerdotes do Senhor, da nova aliança da graça? Lembra 1 Pedro? Amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então veja, você carrega a arca. A arca é uma pessoa, a arca é Cristo, é o Espírito de Cristo. Só que a arca vai em qual posição? À frente ou atrás? À frente. Por quê? Como que você vai ter vitória sobre seus inimigos? Aqui está o caminho da vitória. Esse é o resumo do caminho da vitória. Siga a arca de Deus. Siga a arca. Siga o Espírito. Siga o Senhor. Entende? Por isso, meu irmão, você tem que tomar muito cuidado com o seguinte. Se você conseguir lembrar só dessa parte da pregação, já vai ter entendido o suficiente. Veja bem, muito sério o que eu vou dizer. Aquelas pessoas em quem você resolve acreditar vão determinar o seu destino. Entendeu? Então todos aqueles que você resolve acreditar, isso vai determinar o seu futuro. Como que vai ser lá na frente? Então cuidado em quem ou no que você coloca a sua confiança. Que a sua confiança esteja no Senhor Jesus Cristo. Entende isso? Por isso que, inclusive, é uma loucura alguém que entende o Evangelho da Graça e está numa igreja que prega a lei. Isso vai travar a vida dele. Assim como, quando você recebe o Evangelho da Graça e anda nessa graça, irmão, portas vão se abrir diante de você. Entende? Por isso que, desde 99, desde o início da minha fé, estou caminhando com homens de Deus, e especialmente com o pastor Aloísio, entende? E eu tenho certeza que por causa da mensagem que ele prega, por causa desse favor, sabe, o Senhor tem feito grandes coisas ao longo do caminho e fará muito mais. Por isso, cuidado em quem você confia ou no que você acredita. Amém? Então, muito cuidado. E lá em Josué, no capítulo 3, no verso 16... Ele está só no capítulo 3 aí, né? Está escrito, verso 16: pararam-se as águas que vinham de onde? De cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabaca ao mar salgado foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Oh, aleluia. Então, o que acontece? Aqui está escrito que
o Senhor, Ele levantou essas águas, Ele trouxe proteção, né? E lá no verso 13, vamos para o verso 13, vamos ler o verso 13 aqui também. Inclusive já fica em pé aí no seu lugar, porque eu preciso terminar, eu estou sabendo, não vou conseguir terminar. Verso 13, está escrito: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Agora presta atenção nesse texto, por favor, você que está em casa também. Então o que está escrito aí, né? Então, verso 13. Há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque isso aqui é para entrar na posse da terra prometida, nas promessas de Deus na sua vida, amém? Tem batalha, você viu que são 7 inimigos que você vence. Como é que você vence? Seguindo a arca. Mas a questão é o seguinte: enquanto você segue a arca, como que o favor de Deus se manifesta para te livrar, para você conseguir passar pelo Jordão? Eu te pergunto, aqui no texto aqui, as águas se abriram antes do povo começar a caminhar, ou foi a partir do momento que o sacerdote escolheu acreditar e pisou, e aí parou? Foi antes ou foi no momento que pisou? No momento que pisou, amém? Não é assim? Olha para cá, presta muita atenção que eu vou te dizer, muito sério que eu vou dizer. Veja, a graça necessária para qualquer área da sua vida, normalmente, ela não é concedida a você de maneira antecipada. Ela vai te ser dada, o Jordão vai ser aberto quando você escolhe pisar na água. Você está entendendo? Então, essa grande construção que o pastor Luiz fez lá em Goiânia, irmãos, é o seguinte, eu conheço muita gente lá até hoje, né? Tesoureiro, sei de toda a história. Quando eu vou lá em Goiânia, muitas vezes eu participo da reunião do presbitério, eu sei de como as coisas acontecem lá. Então o pastor Luiz, quando decidiu construir esse prédio, que envolveu o investimento, e está envolvendo ainda, né? Está endividado aí durante alguns anos, mas está tudo organizado, parceladinho, e os irmãos lá vão conseguir contribuir, continuar, né? Uma construção de dezenas de milhões de reais. Agora, o pastor Luiz fez isso porque um dia olhou na conta da igreja, 30 milhões aqui sobrando, já sei, vou construir um prédio para 7 mil pessoas. Você acha que foi assim? Foi nada. O que ele fez? Ele quis construir primeiro. Mas quando ele olhou o Jordão, estava fechado. Falei, rapaz, como é que atravessa esse negócio? Quer saber de uma coisa? Vamos acreditar e vamos pisar para ver o que acontece? Na hora que escolheu pisar, levantou a coluna lá da água de cima, de baixo, e passou. Entende? Então, às vezes tem irmão que está esperando certas coisas acontecer, para depois fazer. Não, irmão. Primeiro você crê, pela fé, na graça. E no exato instante que você começa a pisar, a água se abre. O favor se manifesta. A bênção de Deus vem. Vem! Vem sim! Meus irmãos, eu me lembro até hoje, um momento assim que eu me senti envergonhado. Foi um desses inimigos aí que você viu aí, né? E o meu sogro, né, naquela época ele não tinha tanto conhecimento do Senhor. Hoje ele conhece mais o Senhor e tudo. Mas ele fez uma conversa comigo, acho que como o pai da noiva deve fazer mesmo, faz parte, né? Mas eu me senti mal na hora, sabe? Foi um negócio, o diabo montou na minha cabeça, no meu ouvido assim, durante muito tempo. Eu falei, sai, Girgazeu, Amorreu, Eteu, Eveu, Jebuseu, tudo quanto é eu, Filisteu. E aí ele foi, no dia que eu fui conversar claramente com ele, com a minha sogra, né, sobre o casamento, que eu queria, né, pedir a mão da moça, o corpo inteiro em casamento. Você acredita que eu falei essa bobagem? Eu não quero só a mão, quero o corpo. Irmão, o homem fechou a cara na hora. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça falando um negócio desse? Olha só. E aí no outro dia lá, na casa da minha sogra, a gente lá na mesa lá e tudo. Ele falou, Roberto, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na frente da minha sogra que seria minha futura esposa, né? Onde é que vocês vão morar? Como é que você vai fazer? Você vai morar aonde? Como é que é? Irmãos, na hora, assim, sinceramente, falando presente de Deus, eu não tinha muitos planos, porque eu tinha bem menos dinheiro do que eu tenho hoje. Não que eu tenha muito, mas vou ter muito, em nome de Jesus. Creia em mim, você vai ver.
de alguma maneira. Não vai sair da igreja não, pode ficar em paz, né? Que às vezes já tem aí os acusadores, aí, os difamadores, né? Um dos inimigos aí querendo falar, está vendo, está querendo ganhar. Não, Deus tem seus caminhos, né? E esse é o fato, né? Grande parte da minha renda vem de fora, de outros lugares mesmo, a maior parte. Aí ele falou, mas como é que você vai fazer e tal, não sei o que. Eu olhei aquilo e falei, misericórdia. Ele falou, olha, não está tudo muito certo não, resolvido não, mas vai ser. E o senhor vai ver que, né, filho do senhor vai ter um teto para morar, não vai faltar nada para ela não. Aí ele olhou assim assim com certo desprezo, né? Falou, pronto, que fria que minha filha entrou. Onde é que esse rapaz vai levar essa moça debaixo da ponte? Onde é que vai ser? Meus irmãos, o que acontece? Aí depois daquele dia, o diabo me atacou muito, mas muito mesmo, irmãos. Eu quase desisti de casar. Sério. Porque eu pensei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Tirando essa moça de uma família tão boa, um povo de muitas posses, inclusive. E aí vai viver comigo um pé rapado igual eu, né? Não sei se tem essa expressão aqui, mas lá em Goiás é assim. Tem aqui também? Tem, né? Pé rapado, tem nada, mal começou a vida. Enfim, eu quase desisti. Mas aí o Senhor me lembrou das suas promessas. O Espírito do Senhor me fez lembrar que Ele é por mim. E que se Ele é por mim, quem será contra mim? E eu comecei a enxergar novamente a arca. Eu falei, não, eu vou seguir a arca. Eu vou seguir o Espírito. O Senhor vai me guiar. O Senhor vai me conduzir. E eu renovei minha fé e falei, não, eu vou casar sim. E como vai ser? O Senhor proverá. Irmãos, quando eu escolhi pisar na água, de repente aconteceu uma situação e tudo. E quando eu vi, eu estava morando no nosso próprio apartamento. Entendeu? Não alugado. Até hoje eu tenho um imóvel lá em Goiás. Então, como que isso aconteceu? Meu irmão, eu não sei te explicar exatamente todos os detalhes não. Como que aconteceu? Mas eu sei te explicar uma coisa. Foi porque eu escolhi olhar para a arca. E porque eu decidi pisar. Entende? E ver o Jordão ser erguido e levantado pelo Senhor. Por isso o favor de Deus vai se manifestar sobre a sua vida no momento que você escolher pisar nas águas. Porque, meu irmão, se o mar não se abrir, você vai andar sobre as águas. Mas você vai continuar marchando, vai continuar caminhando e vai ter vitória sobre todos os seus inimigos e vai entrar na posse de Canaã, no lugar de todas as promessas da parte de Deus para você, que vão se manifestar, especialmente nesse próximo ano, 2023, o ano da casa cheia de bênçãos, casa cheia de provisão, casa cheia de saúde, casa cheia de unção, casa cheia de vida da parte do Senhor, casa cheia de promessas cumpridas, manifestadas na sua vida. Por isso olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? A arca, Cristo. Siga Ele, creia, mesmo que você não está vendo o caminho, coloque os pés adiante, o Senhor vai criar um caminho, porque Ele é o caminho para você. Amém? Por isso, por um instante, feche seus olhos. Apenas agradeça ao Senhor pela vitória sobre todos os seus inimigos. Fala, Senhor, eu creio. Obrigado, Senhor, porque eu já tenho essa vitória. O Senhor é por mim. O Senhor vai remover do nosso meio, da minha vida, da minha família. Cada um desses inimigos serão expulsos no nome do Senhor. Porque eu escolhi olhar para a arca. Eu escolhi seguir a arca. Eu escolhi colocar o pé sobre as águas. E o Senhor vai abrir. O Senhor vai manifestar a abundância da tua graça. E eu vou reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, Senhor. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço em nome de Jesus, faz manifestar essa graça superabundante, ó Deus, debaixo dessa palavra profética que nós temos recebido sobre o próximo ano. Eu declaro em nome de Jesus que cada um dos seus filhos são guardados, protegidos, livrados de todos os inimigos, e eles vão olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Eles vão olhar firmemente para a arca, seguir
seguir o teu Espírito, seguir a Cristo Jesus, vão colocar o pé sobre as águas e vão entrar na posse da terra prometida e verão a casa deles, ó Deus, sendo cheias de toda sorte de bênçãos, em o nome de Jesus. Cada célula será cheia de vidas, cada culto nosso será repleto de vidas que estarão congregadas, reunidas aqui, e nós precisaremos de fazer mais cultos para a tua glória, porque o favor do Senhor é sobre nós, porque nós escolhemos colocar o pé sobre as águas e olharmos para ti. Aleluia, aleluia, amém. Você que está em casa nos acompanhando, tenho a última palavra para você. Você talvez não tem certeza da sua salvação, ou talvez até alguém aqui presente também, mas eu quero dar uma boa notícia para você. O Senhor Jesus já comprou o seu lugar. Ele já comprou, sabe, o seu lugar no livro da vida. O preço não é você que paga, Ele já pagou e pagou por completo, amém? Por isso, você quer ter uma experiência de salvação, procure a gente, escreva aí nos comentários, né? Vá lá no Instagram, né, da Videira Recife, e fala: olha, eu ouvi a palavra, eu quero receber essa salvação gratuita, a vitória sobre todos os meus inimigos, em nome de Jesus, amém? Então nós estamos encerrando nossa reunião, vai debaixo da graça, da paz do Senhor Jesus, amém? E diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele, fala: meu irmão, a sua vitória está em você continuar olhando para a arca. Fala para ele: e a provisão do milagre está no momento que você pisa, coloca os pés sobre as águas, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, obrigado pela sua paciência de ficar até o final da palavra. Aleluia. E os irmãos que foram na conferência,